Estamos juntos mais uma vez para o estudo da lição da Escola Sabatina. É uma alegria ter você aqui conosco nesse canal Lição Maná. É a sua porção diária da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Uma alegria receber Fernando Honorato aqui conosco mais uma vez para estudarmos juntos a lição. Seja bem-vindo. Eu agradeço, pastor. Maravilha, estamos juntos. Vamos orar, pessoal? Vamos pedir a bênção de Deus para o estudo de hoje? O nosso convidado sempre faz oração. Fernando, por favor. Santo, bondoso e querido Deus, aqui estamos, Senhor, em Tua santa e bendita presença. Senhor, perdão pelos nossos pecados, as nossas misérias pessoais. Nosso espírito muitas vezes divaga, Senhor, daquilo que é precioso, daquilo que é o certo diante de Ti. Nós queremos Te pedir, Senhor, nos traga, Senhor, uma intimidade mais profunda contigo. Nos ajude a estudarmos essa lição e a entendermos e compreendermos, para que a nossa vida espiritual seja melhor diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Fernando. Meus amigos, estamos na lição número 7 deste trimestre. Olha aqui, ó. Bem-aventurados que creram. Então, estamos na lição número 7. Já vimos aqui a questão de Abraão. Na lição de ontem, o testemunho de Maria. E hoje, Fernando, o testemunho involuntário de Pilatos. Quem era Pilatos? Na época de Jesus, ele era o governador daquela região. É um governador romano. Lembrando que nesse período da história, os romanos dominavam e o povo judeu sofria nas mãos dos romanos. Além de ser romano e governador, ele era também uma espécie de juiz. Não era com poder tão absoluto, né, Fernando? Porque a gente vê aí que o Sinédrio dava os seus pitacos, o governador ficava de mãos até atadas, né? Porque o Sinédrio tinha que decidir alguma coisa, mas de fato, de verdade, era o governador romano. Agora, qual é o testemunho dele? Interessante, olha o título da lição de hoje, o testemunho involuntário. Sabe aquela história, sem querer, Pilatos dá um testemunho extraordinário a respeito de Jesus. Ele tinha, como diz o bom mineiro, né? Ele tinha a faca e o queijo na mão. Mas, você sabe, ele não aproveitou a ocasião. Deu um excelente testemunho, que é o assunto que nós vamos estudar hoje aqui. Mas não libertou Jesus. Não fez o que poderia ter feito. Agora, se ele tivesse feito também, aí Deus, na sua providência, teria conduzido a história de outra maneira. Mas estava ali, na mão de Pilatos. Então, pastor, aqui tem uma pergunta aqui sobre o veredito de Pilatos, se ele está relacionado ao tema central do Evangelho de João. Qual é o tema central do Evangelho de João? João se dedica colocando sinais, os milagres de Jesus. Ele escreve o Evangelho para que os seus leitores creiam que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o profeta que os profetas indicaram, especialmente Moisés. Então, é o Evangelho que tem muito claramente essa ênfase. Você precisa crer em Jesus. Você precisa crer nele para ter a vida eterna. E qual que é o veredito de Pilatos? A lição pede para a gente ler aqui o capítulo 18 do Evangelho de João. Não dá para a gente fazer a leitura de todo o capítulo, mas eu quero dizer para você o que acontece aqui no capítulo 18. Jesus é preso e é levado diante de Pilatos. E agora ele tem que decidir. Só que nesse texto aqui, Fernando, por 3 vezes, olha só, 3 vezes, Pilatos diz assim, ó, não encontro nele crime algum. Ele vai lá fazer uma entrevista, ó, pessoal, não encontro crime algum. Depois ele diz assim, ó, eis aqui o homem. Ó, eis aqui o homem. O que ele está dizendo? Eu não conheci ninguém que pode resumir hombridade como esse homem. Jesus é o modelo de hombridade. Jesus é o modelo de ser humano. Se você quiser olhar para Jesus só por esse viés, do seu lado humano, ele é perfeito. E Pilatos diz assim, eis aqui o homem.
Depois ele diz assim, ó, eis aqui o rei de vocês, falando para os judeus. Depois ele diz assim, vamos escrever, depois que ele condena Jesus, vamos escrever aqui numa tábuazinha, colocar em cima da cruz, Jesus, rei dos judeus. Olha que testemunhos. E a lição vai dizer aqui, ó, 3 vezes, eu não vejo nele crime algum. Ora, bolas, estar ali alguém que não tinha crime, alguém que era modelo de humanidade, alguém que se qualificava como rei. Pilatos olhou para aquilo, ele poderia ter dito assim, vou libertar, vou soltar esse homem. Eu sou o governador, eu sou o juiz aqui, e quem manda e que decide sou eu, ponto final. Mas a multidão fazia o quê, Fernando? Se você libertar esse homem, você não é amigo de César. Ai, de César? O imperador? Eita, estou agora no mato sem cachorro, como diz o pessoal. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Se eu soltar esse homem aí, vou ter problema com o chefe. Mas eu não vejo crime algum nele. Tá bom, vou agradar a multidão. Entrega Jesus para ser crucificado. Estava na mão dele. Ele poderia ter dado um outro para a sua própria história. E sabe qual que é o triste da história, Fernando? Você sabe como que Pilatos termina os seus dias aqui na Terra? Essa imagem de Jesus, não esbravejando, silêncio, sem defesa própria, se submetendo ao plano de Deus, isso ficou aqui, ó, gravado na mente de Pilatos. Jesus foi crucificado, pouco tempo depois, Pilatos, angustiado, não conseguia dormir, caiu numa depressão, e olha que depressão é uma coisa antiga, hein? Caiu numa depressão profunda, e Pilatos tirou a sua própria vida. Por quê? Porque ele tinha visto o modelo de homem, tinha visto o rei dos judeus, tinha visto uma pessoa inocente, e ele não livrou essa pessoa. Ele condenou a morte e morte de cruz. Triste fim. Semelhante a algum camaradinha também. Pois é. Judas. Sabe, essa história, Fernando, me diz o seguinte: Deus trabalha, Deus dá oportunidade para você, não deixa a oportunidade passar. Se hoje você tem a oportunidade de declarar e reconhecer Jesus como modelo de ser humano, como rei dos judeus, como rei da humanidade e o seu salvador pessoal, não deixe para depois. Porque o inimigo pode criar tantas situações e você se sentir num beco sem saída, talvez movido pela pressão popular, você tome decisões que não agradam a Deus e vai ser uma tristeza para a sua história. Tristeza profunda. Então, hoje é o dia de nós declararmos que Jesus é o nosso rei. Tá certo, Fernando? Certíssimo. Forte abraço, que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.